Meus amados e queridos irmãos e irmãs, uma alegria muito grande poder ter esse momento em que o nosso Senhor Jesus Cristo vem falar a cada um de nós através de Sua palavra. Ele vem fazer ecoar palavras ditas há mais de 2000 anos, mas que essas palavras continuam sempre sendo atuais e necessárias também para os dias de hoje. Nós lemos aqui na parábola do semeador, toda ela no seu contexto, bastante importante, mas nós queremos aqui dar um destaque muito especial ao finalzinho da explicação que Jesus ele nos proporciona. E começa ali no versículo 18 de Mateus 13. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, esse frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Que Deus abençoe meditar dessa palavra em nosso coração. Meus amados, Jesus ele gostava de ensinar por meio de parábolas. E o que eram as parábolas? As parábolas eram histórias simples, histórias retiradas ali da rotina das pessoas, do seu cotidiano, mas que também traziam à tona profundas verdades espirituais. Vejam vocês aqui que o texto fala que naquele dia, sentado num barco à beira do mar da Galileia, Jesus contou uma história, uma parábola, num contexto que os seus ouvintes estavam muito bem inteirados, eles conheciam muito bem. O texto fala a respeito de um agricultor que foi fazer exatamente aquilo que se espera de um agricultor, ou seja, o agricultor saiu para semear. E ele espalhava as sementes com generosidade. E reparem como é que elas foram caindo. Algumas dessas sementes caíram à beira do caminho. Outras, diz o texto, em solo pedregoso. Outras entre os espinhos e outras em boa terra. Aí depois, quando Jesus estava a sós com seus discípulos, eis que estes lhe pediram uma explicação, algo mais palpável, para eles que pudessem compreender melhor a mensagem que Jesus queria passar para eles, o significado da parábola. E aí Jesus vai ensinando a partir desta parábola que o foco principal da mesma é o semeador e principalmente a semente, a palavra do Senhor. O semeador é Cristo. A semente, como já dito aqui, é a palavra de Deus. Reparem vocês que não há nenhum problema. Tanto o semeador aqui descrito, como a semente, no caso a palavra, ambos são perfeitos. Não há nenhuma imperfeição nos dois. Mas se não há nenhuma imperfeição, nem no semeador e nem na semente, parece que há um problema, assim mesmo o texto vai mostrando que há um problema, e esse problema está aonde? O problema está no solo. Porque o solo, ele vai representar o quê? O solo, ele vai representar o coração humano, que por natureza nós sabemos muito bem, você e eu, nós sabemos que ele é muito ruim. O coração humano, ele não é uma coisa boa. Ele não tem bons sentimentos.
Não, nosso coração realmente ele tem sentimentos muito ruins. E aí então o Salvador Jesus ele vai apontar para 4 tipos de solos, isto é, para 4 tipos de corações. E como eles reagem quando eles recebem então a palavra de Deus. Veja o primeiro coração aqui, o primeiro tipo de solo. Nós temos aqui Jesus explicando que quando alguém ouve a palavra do reino e não a compreende, é como se a semente da palavra tivesse sido semeada num caminho endurecido. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: que a pessoa que não compreende a palavra, vem o maligno e arrebata o que foi semeado em seu coração. Então, nós vamos percebendo aqui, de acordo com o que Jesus vai contando e afirmando, que esse primeiro solo, a terra à beira do caminho, ela era muito compactada, ela era muito dura, porque pessoas e animais ali diariamente passavam por sobre ela. E assim o caminho estava extremamente compactado. E a semente da palavra não penetrava ali. Assim também acontece quando o coração das pessoas está endurecido. E vejam vocês que no caso do coração, é o pecado que endurece o coração. É o orgulho que endurece o coração. É aquele sentimento de autossuficiência que acaba endurecendo o coração. E vejam vocês também que há pessoas que ouvem dezenas de sermões durante muitos anos. Ouvem a palavra de Deus do púlpito, frequentam a igreja, mas a sensação que se tem é que aquela palavra que eles ouviram, parece que ela nunca entrou verdadeiramente em suas vidas. Talvez alguém pergunte, mas o problema é a palavra? Não, a palavra não é o problema. Não é porque a palavra seja fraca, mas é porque o coração ele se tranca, ele fica compactado, ele fica fechado. E com o passar do tempo, e justamente olhando para os tempos de hoje, nós chegamos a uma conclusão de que a época, os dias de hoje, em que muitos escutam tudo, mas menos escutam a Deus. Quanto mais escutam, quanto mais têm informações, quanto mais recebem informações, mais a voz de Deus vai se emudecendo em suas vidas. Vejam vocês que, por exemplo, o celular, ele nunca se cala. Nós levamos o celular para o que não devia ser, mas a gente às vezes acaba incorrendo nesse mau costume. Nós o levamos para a mesa onde nós fazemos as nossas refeições. Nós o levamos ao quarto quando nós vamos dormir, ainda nós vamos dar uma última olhada nele. Nós o levamos, alguns têm até o costume de levá-lo ao banheiro e assim por diante. Quer dizer, o celular, ele nunca se cala. As redes sociais também, elas nunca param. Sempre estamos acessando. As notícias estão chegando sempre, a todo o tempo. Mas o que vai acontecendo com a voz do bom pastor Jesus? O que vai acontecendo com a voz do semeador? A gente vai reparando que diante de tantas coisas que vão ocupando o nosso tempo, a voz do bom pastor, ela vai ficando cada vez mais abafada. E aí, então, quando nós costumamos a dar ouvidos a tantas outras coisas e muito menos a voz do semeador, o que Satanás faz? Ele faz exatamente o que a parábola descreve. Rapidamente ele tira a palavra do coração antes que ela possa produzir arrependimento e fé. Lutero dizia uma coisa muito importante, ele dizia assim, que nós devemos ouvir a palavra sempre, como quem a escuta pela primeira vez. E é o que acontece.
Nós temos pessoas que talvez ao longo dos anos até tenham tido acesso à palavra, essa palavra tenha em parte penetrado o seu coração, mas com o passar do tempo essa palavra foi abafada e o diabo veio e retirou a semente da palavra do seu coração. E hoje, quando se fala em novamente ouvir essa palavra, isso parece ser uma coisa do outro mundo. Não, onde já se viu, não tem mais por que ouvi-la, ela não tem mais relevância nenhuma na minha vida. Então, este é o solo ou o coração, o caminho endurecido, o caminho compactado. Mas vejam vocês que Jesus também fala a respeito de um outro solo, que é o solo pedregoso. E esse se refere a quem? Se referem àqueles que recebem a palavra de Deus. No primeiro momento, a recebem até com alegria, até eles se emocionam, eles até gostam da mensagem, mas a mensagem não cria raiz do seu coração. E aí, então, quando chegam as dificuldades, essas pessoas que nada mais, nada menos são ouvintes emocionais, essas pessoas acabam abandonando a fé. E aí, então, nós começamos a imaginar e pensar a respeito daquelas pessoas que iniciam a caminhada cristã, pensando, acreditando que seguir a Jesus significa apenas receber bênçãos. E até elas procuram Jesus para recebê-las. Elas não conseguem imaginar uma vida sem as bênçãos que ela tanto almeja. Mas observem que Cristo ele nunca prometeu uma vida sem cruz, mas ele prometeu estar conosco em meio e no carregar a nossa cruz. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E por isso, então, muitas pessoas que têm expectativa equivocada nesse seguir a Jesus, quando surgem então as doenças, as crises financeiras, as perseguições, as decepções, elas começam a se perguntar: mas será que Deus existe mesmo? Será que Deus me abandonou? E a resposta é justamente o contrário, isto é, ali na cruz, Deus demonstrou que ele nunca abandonou e nunca abandona os seus filhos. Então, a fé verdadeira, ela cria raízes profundas justamente nas tempestades. Observem as árvores. As árvores mais fortes não são as que nunca enfrentaram ventos, não, mas são aquelas cujas raízes aprenderam a buscar água nas profundezas cada vez mais, desculpe a redundância, cada vez mais profundas. Então, assim também acontece com o cristão. Ele precisa compreender que a fé, ela precisa aprofundar-se. Ela precisa alcançar um patamar de conhecimento cada vez maior. E isso só acontece a partir do momento em que nós, de fato, nos dedicamos a estudar a palavra do Senhor. Superficialidade é a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa, quando ela se contenta com a mediocridade, quando ela não quer se aprofundar, quando ela não quer buscar mais e mais conhecimento da palavra de Deus. Para ela está tudo bem conhecer só o mínimo, mas nós vamos vendo aqui que quando isso acontece, a partir do momento em que a raiz vai se aprofundando, ao invés de essa raiz encontrar um solo favorável, ela vai encontrar um solo pedregoso, e aí ela não se expande mais, e a planta vai secando até que morre. Mas nós temos aqui também um terceiro tipo de solo apresentado por Jesus. Ele fala a respeito do solo cheio de espinhos. E o próprio Senhor Jesus, ele vai explicar que os espinhos dizem respeito às preocupações deste mundo, o engano das riquezas. Vejam vocês que os espinhos,
Eles não arrancam a planta, mas os espinhos, eles a sufocam. Vejam vocês que é exatamente assim que o mundo costuma agir. Nem sempre ele nos afasta da igreja. Não. Mas vejam como, aos poucos, o mundo vai ocupando todo o espaço do coração do cristão. O trabalho ocupa todo o espaço. As contas, a preocupação com elas ocupam todo o espaço. O excesso de lazer vai ocupando todo o espaço. O excesso de projetos e mais projetos ocupa o espaço onde Jesus deveria ter a primazia. O dinheiro vai ocupando esse espaço e aos poucos Deus vai deixando de ocupar o primeiro lugar. E o que vejo também hoje, entre tantos exemplos que vão ocupando cada vez mais o coração humano, é aquela questão das brigas ideológicas. Eu tenho observado que tem pessoas tão envolvidas nessa questão de direita, de esquerda e centro e tudo mais, que elas de repente só ouvem e dedicam os seus ouvidos a essas questões. Que aquele é ruim, que esse é bom, que aquele é bandido, que esse é o mocinho, que esse roubou, que aquele não roubou. E ela vai ocupando tanto o coração com essas coisas, que o coração dela está tão cheio que o Salvador Jesus não encontra mais espaço naquele coração. Então Jesus vai mostrando para nós que aos poucos os cuidados deste mundo vão sufocando cada vez mais a palavra, a semente da palavra em nosso coração. Não pensem vocês que Jesus está condenando o trabalho. Não pensem vocês que Jesus está condenando as bênçãos materiais. Ele não está fazendo isso. O problema é quando essas coisas se tornam os nossos ídolos. E eu tenho falado bastante sobre essa questão dos ídolos ultimamente. Inclusive, o reformador da igreja, Martinho Lutero, ele explicou o primeiro mandamento dizendo assim, que em que você coloca a sua confiança, isso é o seu Deus. Então, a pergunta oportuna agora é a seguinte: em quem nós temos confiado? Na conta bancária? Na saúde? No lazer? Nas questões ideológicas? Nas questões desse mundo? Ou em Cristo? Mas nós temos aqui também um quarto tipo de solo. E aqui a Bíblia vai descrever esse quarto tipo de solo como sendo a boa terra. Em outras palavras, finalmente aqui nós encontramos um solo fértil. Não porque seja um bom solo naturalmente. Não é naturalmente melhor, mas porque ele foi mexido, ele foi arado, ele foi trabalhado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito que vai usar a lei para mostrar o pecado, mas que vai usar o Evangelho para nos levantar. Ele vai virando essa terra ruim, vai remexendo e vai trabalhando para que ele se torne um solo fértil. Então, nós temos aqui a palavra sendo semeada no coração por meio do Evangelho e por meio do sacramento. E diz o texto que, nesse caso, a semente produziu fruto. E Jesus fala em 30, 60 e 100 por um. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim: nem todos produzirão da mesma maneira. Nem todos terão os mesmos dons. Nem todos terão a mesma disponibilidade ou a mesma disposição para servir a Deus. Uns quase nenhuma, outros terão uma disposição mais ou menos, e tem aqueles que vão ter uma hiper, mega, super motivação para servir a Deus. Nem todos são iguais, nem todos têm os mesmos dons, mas todo cristão, ele vai produzir frutos. Aí você pergunta, mas frutos do quê? Frutos de perdão, frutos de amor, frutos de serviço, frutos de fidelidade. Mas também aí você vai pôr uma outra pergunta, mas esses frutos salvam? Não.
Esses frutos não nos salvam, mas eles mostram que Cristo está vivendo em nós. Por isso, também eu queria colocar aqui um detalhe muito importante nessa explanação. O semeador, nos dias de hoje, continua semeando, continua espalhando sementes. Quando o evangelho é anunciado, o semeador, ele sabe que muitas dessas sementes não vingarão. Olha, por exemplo, o nosso programa de rádio, nós estivemos 20 anos no ar. Quantos corações, de fato, foram trabalhados? Quantos corações acolheram a palavra de Deus? Nas redes sociais que nós temos aqui, que a igreja, a congregação disponibiliza, usa para a pregação da palavra. Todas as sementes, todos os corações, todas as pessoas que ouvem este evangelho, creem nele? E a verdade é, não creem. Mas isso não impede do semeador continuar espalhando sementes, mesmo sabendo que muitas não vingarão. Que agricultor faria isso? Quem de vocês que trabalha na agricultura faria isso? Ou seja, espalhar sementes mesmo sabendo que elas não vingarão. E a resposta é: somente Jesus é capaz de fazer isso. E Jesus, ele continua pregando aos pecadores. Nós cantamos isso no hino que nos preparou para a mensagem. Ele continua chamando os afastados. Ele continua oferecendo perdão aos endurecidos. Ele continua buscando aqueles que fracassaram. Ele continua distribuindo a sua graça abundantemente, mesmo sabendo que muito do seu esforço não encontrará acolhida. Mas ele nos ama. E a maior demonstração desse amor aconteceu na cruz. Ali parecia que toda a semeadura havia fracassado. Lembram? Os discípulos fugiram, a multidão zombou. As pessoas que num outro momento ficaram encantadas com o evangelho, com o que Jesus disse, com o que Jesus fez, desapareceram. Os líderes religiosos comemoraram. Não dava aquela sensação de que tinha sido tudo em vão? Que o esforço de Jesus tinha sido tudo em vão? Dá essa sensação. Mas reparem vocês que 3 dias depois surgiu a maior colheita da história, quando Cristo ressuscitou. E é porque ele vive, a sua palavra continua produzindo vida até hoje. E assim sendo, esta parábola, ela nos foi contada para que tenhamos conhecimento e consciência do curso da pregação da palavra neste mundo. Tenham consciência, meus irmãos, esta semente, esta palavra, ela será recebida por alguns, rejeitada por outros. Muitos do que já receberam esta palavra também a rejeitarão. Mas repare o que está acontecendo aqui nesta manhã. Nesta manhã, Deus está cuidando do solo, do coração de cada um que está aqui presente. E Deus está cuidando de uma forma muito especial. Ele está cuidando através desta pregação. E Ele está cuidando através da Santa Ceia que daqui a pouco vamos receber. Mas fiquem atentos. Traços de solos ruins darão o ar de sua graça também em nosso coração. Não pensem que nós somos perfeitos, não somos. Traços daqueles corações outrora, anteriormente descritos aqui, vão se manifestar em nossa vida. Por isso nós precisamos continuamente ficar atentos. O diabo, ele quer arrancar a semente do seu coração. Os cuidados desse mundo querem afogar, querem sufocar a palavra que está ali no teu coração. A superficialidade, infelizmente, contentar-se com ela é um risco muito grande
para que possamos continuar produzindo os frutos. Em outras palavras, Jesus ele sabe de todos esses perigos que nós ainda estamos enfrentando, mas ele não nos abandona. Ele está aqui do nosso lado. Ele está aqui conosco, cuidando, cultivando esta boa terra, que não era boa por natureza, mas que foi trabalhada pelo Espírito Santo. Lembrando que o sucesso da igreja, ela nunca vai depender do semeador humano. O sucesso vem sempre e virá sempre da palavra de Deus. Assim, do fundo do meu coração, eu espero que o Espírito Santo prepare continuamente o teu e o meu coração, para que a semente da palavra encontre neste coração sempre boa terra e produza frutos de fé, de esperança e amor para a glória de Deus e para o bem do próximo. Que Deus assim continue a sua obra em nosso coração, semeando e cultivando esta palavra. Amém.